Na aula de hoje, daremos continuidade ao planejamento da capacidade produtiva e vamos falar sobre as maneiras de se mudar a capacidade produtiva. Nós podemos mudar a capacidade produtiva tanto para a expansão, ou seja, eu aumento a capacidade produtiva da organização, quanto eu posso reduzir essa capacidade produtiva. Então, quais são as maneiras de acomodar as mudanças de capacidade a longo prazo? Quando eu vou realizar uma expansão, eu posso subcontratar outras empresas para que se tornem fornecedoras de componentes ou produtos inteiros da empresa em expansão. Então, quando eu faço isso, eu libero parte da minha capacidade para produzir mais produtos inteiros, por exemplo, ou outros tipos de produto. Então, eu consigo aumentar a minha capacidade. Eu posso também adquirir outras empresas, outras instalações ou outros recursos. Eu posso desenvolver locais, construir prédios ou comprar equipamentos. Posso expandir, atualizar ou modificar as instalações existentes, ou eu posso reativar instalações em estado de espera. Então, a gente vai ver mais para frente que uma das maneiras também, quando a gente faz um estudo de capacidade, é essa. A gente já começa com uma planta maior, mas deixa instalações em estado de espera para quando crescer a nossa capacidade, quando crescer a nossa demanda e for necessário aumentar a nossa capacidade produtiva. Já no caso de redução da capacidade, eu posso vender instalações existentes e estoques, demitir ou transferir empregados, eu posso desativar instalações e colocar em estado de espera, eu também posso demitir e transferir empregados, e eu posso desenvolver e dividir. Então, novos produtos, Então, eu posso desenvolver novos produtos que vão entrar no lugar daqueles que já estão na fase de declínio. Quando eu quero realizar o aumento da capacidade, eu posso aumentar a capacidade instalada, que consiste em aumentar a quantidade de máquinas, adquirir máquinas com maior capacidade de produção, ou, enfim, eu posso expandir a minha planta industrial. Dessa forma, com a mesma jornada de trabalho, a empresa ela pode produzir mais. Então, eu quero aumentar a capacidade e uma das maneiras seria essa daqui, aumentar a quantidade de máquinas, adquirir máquinas com maior capacidade das que eu tenho hoje. Então, com isso, com a mesma jornada de trabalho, eu consigo produzir mais. Nesse caso aqui, o custo da mão de obra em apenas um turno de trabalho, ele vai ser menor do que se, por exemplo, eu colocar horas extras ou colocar um outro turno de trabalho. Porém, é necessário esses investimentos na planta industrial e esses investimentos vão representar custos fixos, que geralmente são custos elevados. Eu posso aumentar a capacidade também aumentando o número de turnos de trabalho, ao invés de comprar mais maquinários, por exemplo. Então, nesse caso, quando eu aumento o turno de trabalho, o custo de mão de obra ele aumenta em função da necessidade do pagamento de, por exemplo, adicional noturno, necessidade de transporte durante a madrugada para funcionários, necessidade de mão de obra indireta para supervisionar os turnos e assim por diante. Porém, esse custo é variável. Então, a gente precisa comparar o que é melhor para a empresa quando ela quer aumentar a sua capacidade. Quando se opera próximo aos níveis máximos de capacidade disponível, a empresa corre risco de faturar mais, porém com menores resultados ou até prejuízo. Então, gente, imagina que a gente viu em aulas anteriores a questão da capacidade instalada, que é a capacidade de máquina em si. Então, quanto mais eu trabalho próximo ao máximo da capacidade disponível, eu faturo mais. Porém, eu posso ter resultados menores ou até prejuízo se eu não planejar corretamente essa minha capacidade. Por que isso acontece? Porque os custos de produção aumentam. Não se trata apenas de custos de pagamento de hora extra, ou adicional noturno, ou aumento de overhead.
acumulam-se os custos da falta de produtividade e da falta de qualidade também, em um fenômeno que é conhecido como deseconomia de escala. A deseconomia de escala ela acontece quando o nível de produção de uma empresa cresce ao ponto de tornar seu custo médio maior, que pode surgir por superlotação, então nesse caso a acomodação dos trabalhadores, máquinas, entre outros pontos-chave da produção, gera uma diminuição da eficiência produtiva, ou também por desorganização, onde insumos e fatores operacionais são perdidos por falta de organização e de coordenação. Deseconomia de escala também poderia ser assim, vamos supor que eu produza camisetas e eu tenha uma costureira e tenha uma máquina de costura. Se eu comprar mais uma máquina de costura, mas continuar com uma única costureira, eu não vou conseguir aumentar o meu nível de produção. Embora eu aumentei os meus custos porque eu comprei um novo equipamento. Tá? Da mesma maneira, se eu tiver uma única máquina de costura, eu não consigo ter 2 funcionários para trabalhar na mesma máquina de costura. Então, esses são exemplos também de deseconomia de escala. O aumento da capacidade instalada pela expansão do parque instalado, que é o primeiro caso que a gente falou, então eu não vou mudar os meus turnos de trabalho, eu vou comprar outros maquinários ou vou comprar mais maquinários ou outros com capacidade produtiva maior. Então, isso é aconselhável ou é recomendado quando houver demanda de mercado e essa demanda continuar em crescimento. Bom, e dessa maneira não haverá ociosidade desse investimento feito. E já o aumento de capacidade por meio de adoção de mais jornadas de trabalho pode ser mais interessante quando os investimentos em equipamentos forem elevados e não houver certeza desse comportamento da demanda. Então, eu não sei se é interessante ou não aumentar os meus maquinários porque o comportamento da demanda é incerto. Então, nesse caso, seria melhor essa adoção de mais jornadas de trabalho. Aí aqui a gente tem, o conceito de economias de escala. Nós falamos de deseconomias, mas o que seria economia de escala? A economia de escala é o melhor nível operacional que a gente encontra, que é dado pelo volume anual de saídas, que resulta no menor custo unitário médio. Então, aqui, nesse caso aqui, a gente tem o custo por unidade de produção. Notem, que ele está caindo. Ele cai quando nós estamos em economia de escala. Aqui, é o melhor nível operacional. Então, é o nível em que deveríamos trabalhar. Se eu aumento aqui, se eu passo para cá desse nível, eu passo a ter a deseconomia de escala, que foi o que a gente falou anteriormente. Então, na economia de escala, os custos fixos divididos por um número maior de unidades, turnos de produções mais longo, que resulta em menos mão de obra, que é alocada para configurações de troca de máquina, proporcionando menos sucata de materiais, entre outras economias. As deseconomias de escalas, o custo do aumento do congestionamento de materiais e trabalhadores, o que contribui para elevar a ineficiência, a dificuldade para planificar, produtos danificados, moral reduzido, maior uso do trabalho em horas extras e outras deseconomias. Cada instalação tem seu próprio melhor nível operacional, sendo todas as outras coisas iguais. Então, as instalações que têm níveis operacionais mais elevados exigem maiores investimentos. Os gerentes devem decidir entre 2 abordagens gerais para expandir a capacidade a longo